Bem-vindos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Hoje nós iremos falar sobre o tema O meu viver é Cristo. Como viver Cristo? No corpo, na alma, no espírito. E essa passagem nós temos que meditar nela, porque só a mente analisando isso nós não vamos conseguir viver e experimentar essa realidade tão importante que ela nos ensina aqui. Então nós temos que pedir, como a palavra nos ensina, tomando toda a palavra em oração no Espírito. É isso que nós temos que fazer, tá? Então, talvez não seja tão fácil de entender isso e principalmente viver isso na prática, mas a palavra nos ensina isso, é uma chave especial se nós queremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida e sermos a noiva de Cristo. Bem, deixa eu começar. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Então, nós nos colocamos na pessoa de Jesus Cristo, sendo incluso na crucificação de Jesus Cristo, ou seja, morrendo para as coisas desse mundo, morrendo para a carne, morrendo para o pecado. Aí, ponto e vírgula. E vivo, não mais eu, o meu eu, tá? Não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o meu eu tem que dar licença para que Cristo possa se manifestar na nossa vida, tá? Para ele poder se manifestar na minha vida, eu tenho que me abster do direito de viver. Para isso eu tenho que negar a minha alma, para deixar o Espírito fluir. Nós vamos meditar bastante. Não é fácil entender isso, muito menos vivenciar isso no nosso dia. Então, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida agora, que Cristo está vivendo em mim, vivo agora, vivo na fé, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantas coisas temos aqui? Agora, vamos analisar esse versículo junto com o outro, que se encontra em João 15, Evangelho de João 15, versículo 1 e 5 a 6. Olha só o 1 que fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que ele está falando, videira verdadeira? Então ele está se comparando a uma árvore. A uma árvore muito conhecida de nós cristãos, é a árvore da vida. E tem tudo a ver com a árvore da vida, conforme nós vamos mostrando. Aguenta um pouquinho aí que a gente já vai mostrando isso. Hoje, Jesus é a árvore da vida. Versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Então, quem está em mim, tem versões que diz, quem permanece em mim, permanecer, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver, ou seja, permanecendo em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Um texto bastante pesado. A primeira impressão que nós temos, analisando friamente com a nossa alma, é que quando diz ali que a vara vai ser lançada no fogo, que a gente vai para o inferno. Não quer dizer isso. Quer dizer que você não está dando fruto. O problema é a árvore não dar fruto. E para ela dar fruto, ela tem que estar ligada o quê? Na videira. Ligar como? Ele diz que nós somos a vara. O que significa isso? Como que nós vamos dar fruto, estar nele? Veja bem, a árvore, ela só pode dar fruto
porque nela flui a seiva flui em toda a árvore, e isso é que vai produzir fruto. O que é esse fluir dessa seiva em Jesus Cristo, né? Fazendo então essa analogia que ele mesmo fez, é o fluir do Espírito. Se o fluir do Espírito não estiver sendo notório em nós, realidade em nós, e também o quanto ele flui, porque se ele flui 5 minutos por dia, é pouquíssima coisa que vai ser possível fazer, sabe? Quem dera a gente poder viver 24 horas no Espírito. E viver no Espírito, o que é? Eu faço essa questão por quê? Porque eu achava a minha vida inteira, para você ter uma ideia, eu já era pastor quando tive revelação disso. Tá? Eu sou pastor há 33 anos. Há 33 anos, eu já tinha um bom tempo de pastor e não tinha entendido isso, não tinha discernimento espiritual disso. Então, é uma coisa até difícil de entender. E depois de permanecer no Espírito. É uma atitude minha. Eu preciso saber me colocar no Espírito e eu vou ficar no Espírito quanto tempo eu quiser. Não é uma coisa que é só porque eu nasci de novo e já estou vivendo. Não, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho um Espírito, né? E tenho o Espírito Santo habitando nele. Agora, se ele pode fluir ou não, por isso que a Bíblia fala sobre rios de água viva fluindo do nosso interior. O que é isso? É o Espírito Santo fluindo em nós. Então, nós vivemos pelo Espírito ou vivemos pela alma? Podemos ser salvos e continuar o que eu poderia dizer crentes almáticos, que vivem pela alma. Eles aceitaram Jesus Cristo, têm o seu espírito regenerado, têm o Espírito Santo habitando dentro dele, porém não vivem pelo Espírito, continua vivendo pela alma, pensando e agindo conforme a alma. Então, isso é uma coisa muito séria. Isso nos impede de crescermos. E nós corremos um risco, tá? Nós vamos analisar quais são as implicações em tudo isso aqui. Então, vamos dar sequência. Então, Jesus não é somente a videira. Ele é a videira verdadeira. O que ele quer dizer, a videira verdadeira? Porque ele é a verdadeira árvore da vida. Videira, tá? Tem a ver com vida, tem o fruto da vide, fruto da vida. A única coisa que na palavra de Deus mostra que tem vida é a árvore da vida, é a vida de Deus. Não é que ela é viva e a outra é morta, ela é viva porque ela tem o Espírito de Deus, e a outra é morta porque para Deus aquilo não existe, aquilo não tem valor nenhum. Tá? O diabo vive, mas para Deus não tem valor nenhum, porque aquela vida, tá? Não vive pela fé no Filho de Deus. É uma vida sem Deus, uma vida morta para Deus. Então, se nós vivemos nossa alma, a alma ela tem uma tendência a se inclinar para a carne. Tá? É isso que a palavra de Deus diz, né? Que a inclinação para o Espírito é vida e paz, a inclinação para a carne é morte. Então, é morte ou vida, ou morte ou vida. Depende de onde você se inclina. E quem se inclina? Na realidade é a alma. Se a alma se sujeita ao marido, né, que é o Espírito, o que ela tem que fazer? Tá? Ela tem que seguir o que o Espírito faz. Então o Espírito está liberado para agir. Ele não vai te forçar. Deus não força. Não, você vai andar em mim e acabou, quem manda sou eu. Não é assim. Tá? Nós temos que andar no Espírito, nós temos que se encher do Espírito. É uma atitude que a alma toma, de se inclinar para o Espírito, que é vida e paz. Então a vida está no se inclinar para o Espírito, a vida está em deixar esse Espírito fluir em nós. E se nós não nos colocarmos no Espírito, ele não pode fluir. Fácil, simples, mas na prática, será que você que está me ouvindo sabe responder isso? Tomara que sim. Nossa, como eu gostaria que todos estivessem entendendo. Eu mesmo demorei muitos anos, como eu acabei de falar, eu já era pastor já há algum tempo, quando Deus me deu uma experiência, tá? Sensacional. Ele demorou meses, tá? Foram 3 meses e meio falando comigo toda madrugada,
sabe? E ele foi me guiando, foi me ensinando. Tá? Não estou dizendo para você também tenha que ser esse tempo todo. Talvez eu sou muito duro para entender as coisas e você seja mais fácil, tá? Mas eu demorei todo esse tempo. Mas até que depois disso, hoje, eu só não me ponho no Espírito se eu não quiser. Ou se eu tiver distraído, esquecer alguma coisa. Mas eu posso me colocar no Espírito a qualquer momento. Depende única e exclusivamente de mim. Deus não me força. Eu não sou marionete na mão dele, que ele faz assim comigo. Não. Ele me ensinou a andar no Espírito. Ele quer que eu ande no Espírito, não o Espírito me force a andar nele. Isso é uma grande diferença. E causa um efeito, uma diferença enorme. É assim que nós somos preparados como noiva de Cristo. É assim que nós crescemos espiritualmente. Ó, é um crescimento espiritual. Então, se eu não andar no Espírito, eu não cresço. Eu tenho que viver a minha vida, tá, humana para poder crescer. Eu nasci como um bebezinho, não é? Agora, conforme eu fui vivendo essa vida humana, tá, direcionada pela alma, tá, o que acontece? Eu fui desenvolvendo ela e crescendo nessa vida humana. Hoje eu tenho que uma estatura perfeita, vamos dizer assim, humanamente falando. Eu sou um adulto, tá? Tenho conhecimento de vida humana, mas será que eu tenho o mesmo nível de conhecimento de vida espiritual? Será que eu estou tão crescido assim espiritualmente? Então eu tive que viver a vida humana para crescer a vida humana. Eu tenho que viver a vida espiritual para crescer espiritualmente. Entenda o que eu vou falar. Lógico, nós temos que estar junto com os irmãos, nós temos que congregar como igreja, tá? Não é ir na igreja, né? Hoje nós temos as denominações, foram denominadas como igreja, mas na realidade a igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas, não é um local, ou não é um CNPJ, não é uma nomenclatura, sabe? Lembra, o corpo de Cristo é vida, é vida. Então, quanto mais nós somos, mais nós participamos como igreja, tá? Nós temos que ter comunhão vertical com Deus, com o Espírito, e temos que ter comunhão com os irmãos, tá? Por quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ou seja, essa união, essa comunhão. A comunhão é uma das partes do Espírito, tá? Veja bem, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo é esse viver, é esse interagir com o Espírito, tá? Que a palavra chama de comunhão. Existe a comunhão nossa com Deus e existe a nossa comunhão com os nossos irmãos. Ter só amizade com o irmão é até perigoso, porque nós podemos ter uma amizade simplesmente na alma. Agora, quando nós temos uma comunhão, então não é a minha alma tá tendo amizade com a alma do meu irmão, mas é o meu espírito comungando com o espírito do meu irmão. Aí é diferente. Então, nós dois somos edificados na Santíssima Fé. Entendeu? Então, não basta somente vivermos juntos os irmãos. É lógico que nós vamos viver humanamente também, mas a nossa principal relacionamento, o que nos edifica como corpo de Cristo, tá? Não é o viver amigavelmente com os irmãos, mas é o nosso fluir do nosso espírito um com o outro. O meu espírito tocando nele e o dele. Tá? Sabe, quando eu vejo essa realidade, eu me lembro de Jesus e João. Os dois estavam dentro da barriga das suas respectivas mães. Estavam tendo comunhão. Era amizade aquilo ali? Não, estavam tendo comunhão no Espírito. As duas sentiram turbular. Olha que coisa interessante. Então, a gente tem que entender, tá, que a vida espiritual não pode ser vista por esses olhos, nem entendida.
Tá? Eu gosto daquela passagem quando está escrito ali que ele fala em parábolas para que ouvindo não entendam. Por quê? Imagina a Bíblia na mão de qualquer um. Não. A Bíblia é a palavra revelada. Ou seja, se você não tiver revelado no Espírito aquilo que está escrito, você tem a mente que faz parte da alma, né? Mente, vontade e emoções, tá? Cheia de si. Por isso que tem pessoas que acham que eu sou contra fazer uma faculdade de teologia. Eu sou formado em teologia, mas isso aí é o quê? Estudo de Deus. Eu tenho que conhecer Deus, não é estudar Deus. Então, é bom para você ter um parecer, tá? Da estrutura toda da palavra, mas a revelação é o Espírito que dá. Então, tem gente que se forma em teologia, aí já é pastor, já é isso, já é aquilo, reverendo, seja lá o que nome que der, tudo humano. Então, ele segue a palavra escrita. A própria palavra escrita nos ensina que a letra mata, o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida, ou seja, a palavra que está escrita ali, que está falando conosco, é no Espírito e ela produz vida. É isso que nós temos que entender. Quantos anos eu vivi sem entender isso? Achando que bastava ler as Escrituras, conhecer as Escrituras, conhecer os Evangelhos, a estrutura do Novo Testamento, a estrutura do Velho Testamento, as histórias, isso, aquilo e tal. E você pode ver, se você for por esse caminho, você tem muitas conclusões que qualquer homem que fizer, até um incrédulo que for fazer um curso de teologia, ele vai ter as mesmas conclusões. Talvez alguma diferença, porque se você é salvo, você já tem algum discernimento, tá? Mas lembre-se que a vereda do justo é como a aurora, que vai errando até esse dia perfeito. Então, qual é o seu dia? Tá? Tem 5 segundos de dia e o resto é tudo noite? Ou você já está 24 horas de dia, espiritualmente falando, ou seja, você vive na totalidade no Espírito. Esse é o crescimento espiritual. Então, não é pela mente que nós vamos crescer espiritualmente. A mente enche a alma de conhecimento, mas conhecimento a nível humano. Conhecimento que qualquer um que lê pode chegar. Agora, o cristão exercitando o Espírito, né, ele tem revelação em cima daquilo que ele lê. E ele tem revelação. Ele não entende aquilo, é revelado. Por isso que muitas vezes é difícil a gente pregar coisas mais profundas. Por quê? Porque se um irmão muito profundo está falando uma coisa e eu não tenho aquele nível, às vezes eu fico sem entendimento nenhum. Tá? Como diz alguém, né? Entendes tu o que lê? Não é isso que a palavra de Deus diz? Às vezes nós não entendemos. Então, sei lá, talvez eu estou falando com alguém que não está me entendendo, né? Que o pastor está falando coisa doida. Para. Busca o Deus. Pede orientação ao Espírito. O que esse pastor está falando? Porque talvez eu só possa falar aquilo que teus ouvidos ouvem. Mas se teu espírito for tocado, você vai ouvir com os ouvidos, vamos dizer assim, né, entre aspas, tá? Com ouvidos do Espírito, o entendimento do Espírito, não com o entendimento da mente, porque essas coisas não fazem sentido na mente, mas no Espírito elas são a pura realidade da vida espiritual. Então, ele não é somente a videira, ele é a videira verdadeira. Por quê? Porque tem outras árvores que são falsas. Ele é verdadeira. Ele é na realidade, a árvore da vida, o nosso alimento. A questão toda na palavra é vida ou morte. A vida do conhecimento do bem e do mal representa a morte. A outra, só que ela vem sempre escondidinha, né? Ela vem, ainda que mostre o mal ali, ela não vem como a vida da morte. Né? Conhecimento. Conhecimento humano leva à morte, querido. Esse princípio é do bem e do mal. Você está escolhendo entre o bem e o mal? Não, você percebe que você está escolhendo a mesma árvore.
a qualidade do fruto é a mesma, que é morte. Tanto o bem quanto o mal. O cristão tem dificuldade disso, porque ele procura viver uma vida do bem. Não, o bem não agrada a Deus. O que agrada é a vida dele. Deus se alegra no espírito. Então, se eu estiver na árvore do conhecimento da alma, eu posso estar na alma ou na carne, mas no espírito não. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso até mesmo pela primeira vez, mas a realidade da vida cristã é isso. O diabo é enganador. Então você pensa assim, bem ou mal, certo ou errado. Olha o mundo. Como é que o mundo funciona? Né? No certo e errado, o que é correto fazer, o que é errado fazer, o certo e errado. Então, quantos seres humanos são pessoas boas nesse sentido, humanamente falando, são boas, são corretas, são honestas, não deseja mal para ninguém, não faz mal para ninguém e vai para o inferno. Porque o certo e o errado é a árvore da morte. Só a árvore da vida é que nos leva para o reino de Deus. A outra te leva para o inferno. Então, olha só, por isso que tem aquele provérbio, há caminhos que ao homem parece reto, mas o fim deles é morte. Isso não é para parar e pensar, buscar mais a Deus, nessas não ore, não leia a palavra e simplesmente entenda, tá? Porque você sabe gramática ou sabe... Não é isso, irmãos, tá? Tem que tomar a palavra com toda oração e súplica. Aonde? No Espírito. A gente esquece disso aí. E a gente simplesmente só lê. E entende pela mente. Não, nós temos que orar a palavra, tá? Com orações e súplicas. Aonde? No Espírito. Ah, mas pastor, eu não sei, quando eu estou no Espírito, eu não sei colocar. Então percebe, a primeira coisa que você tem que aprender é buscar a Deus para saber estar e andar no Espírito. Senão você não cumpre a palavra que manda a gente andar no Espírito, muito menos se encher do Espírito. Que se for o problema lá das virgens loucas, né? Então é virgem, mas é louca. Por quê? Será que nós somos cristãos loucos? Tá? Será que nós somos cristãos loucos ou somos cristãos prudentes? Porque todo cristão, eu entendo que é purificado pelo sangue de Jesus, então é virgem, é pura, tá? Então somos cristãos loucos ou somos cristãos prudentes? Que além de cristão, porque cremos no Senhor e fomos purificados pelo sangue de Jesus, nós vivemos o quê? Enchendo a nossa lamparina, o nosso espírito, com o azeite, que é o Espírito Santo, deixando ele fluir. Quanto mais ele flui, mais ele cresce em você. Amém? Mas vamos lá. Desculpa, eu estou lendo, indo lentamente, não é uma coisa fácil de entender. A mente não vai entender isso. É uma coisa no espírito. Talvez você está ouvindo eu falar e não está entendendo, tá? Mas eu quero que você pare e pense se não é isso que as Escrituras diz. E depois você pare e pense, é isso que eu estou vivendo? Se é isso que fala, então por que eu não estou vivendo? Porque você está vivendo pela alma e não pelo Espírito. É isso que as virgens loucas estavam fazendo, vivendo pela alma. Se ela estivesse vivendo pelo Espírito, a lamparina dela estava cheia. O azeite só é preenchido na lamparina conforme você vive espiritualmente. Se você é nascido de Deus, mas ainda vive no mundo, tá? No mundo não estou falando do lado pecaminoso, estou falando do lado do bem, não estou falando do lado do mal. Lembra a árvore do bem e do mal, tá? Não estou falando que você está vivendo o mal, você está vivendo o bem, mas está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ser edificado? Não. Tua lamparina vai ser enchida? Não. Se você tem que viver a árvore da vida, tá? Conheçamos e prossigamos de conhecer o Senhor. É isso que nós precisamos. Nós conhecemos o Senhor no Espírito, aceitando Ele, e agora a gente tem que prosseguir nisso, permanecendo no Espírito. Amém? Eu sei que não é fácil entender isso, não é fácil não. Eu achava que entendia. No dia que eu tive meus olhos
clareados, vamos dizer assim, para enxergar, iluminados para enxergar. Eu pedi perdão a Deus, pedi muito perdão a Deus. Então, o fruto da macieira é maçã. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, o fruto do bem ou do mal que está na vida humana caída é morte. É morte. Porque aquela árvore, embora ela não fala, mas ela é a árvore da morte. É a árvore de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Então, seja o bem ou o mal que você está seguindo ali, por ser a árvore que representa ele, isso significa que ele te veio matar, roubar e destruir. Esse é o fruto do bem e do mal, do certo e errado. Matar, roubar e destruir. Porque ele pertence a Satanás. Difícil, né? Agora, qual é o fruto da árvore da vida? É vida. Que vida? A vida que está escrita ali no grego chamada zoe. Tá? A vida da alma é chamada de psique. Então, mostrando que há uma grande diferença entre um e outro. Uma não tem nada a ver com a outra. A alma é a psique, a vida eterna que foi colocada dentro de nós. Ela é eterna por quê? Porque ela vai viver para sempre? Não, nós vamos viver para sempre porque é a vida eterna de Deus que está dentro de mim. Tá? Por isso que eu vou viver eternamente. Enquanto eu estiver nessa vida, e quanto mais eu estiver vivendo essa vida, mais eterna eu vou viver. Entende? Porque ela é eterna. Não é que eu me torno eterno, é porque eu estou segundo ela e ela é eterna. Amém? Por isso, esse permanecer em mim, tá? Estar em mim. Eu gosto mais desse permanecer, porque o estar a gente usa ele, é um verbo que a gente usa de tantas maneiras que, está, mas é uma coisa momentânea. Não, o permanecer, que é o sentido, tem tradições que traduzem como permanecer, é uma coisa que não é só estar, mas é estar em todo o tempo. É permanecer ali. Não é, eu estou no Espírito, quanto? 5 minutos, depois eu não estou. Não, eu permaneço nessa vida, eu permaneço nesse caminho, eu permaneço nessa realidade, eu permaneço nessa vida. É diferente. Eu estou quanto? Quanto tempo? Percebe como é vago? O permanecer mostra que é uma coisa contínua, permanentemente. A palavra já explica isso aí. Então, o ladrão não vem senão a roubar, né? João 10:10, né? Deixa eu só citar, acabei citando, mas não diz. É João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, ele vive pelo Pai e nós. Tá? Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, você vê, a gente lê isso assim de forma, não, se alimentar de Cristo, tá? Eu tenho que colocar Cristo. O que você faz com o alimento? O alimento tem nutrientes, não tem? Mas se você não comer ele, ingerir, ser trabalhado para você poder assimilar, aquilo vai ser anexado como aqueles nutrientes que produzem vida em você, tá? Ela vai ser implantada, tá? Você vai assimilar aquilo. Vamos fazer essa comparação. Quando você se alimenta de Cristo como alimento, ele fala, quem de mim se alimenta. O que é se alimentar? É receber aqueles nutrientes da vida eterna, tá? Sendo assimilados em mim. Agora, o alimento eu como hoje, amanhã eu tenho que comer de novo. Por quê? Porque eu já digeri aquilo. Então, o nosso se alimentar de Cristo é constante. Por isso que eu preciso permanecer. Porque se não, eu me alimento hoje, mas não me alimento amanhã. Eu estou fraco, posso cair e até morrer espiritualmente. Então, para que eu possa não só estar forte, mas esse estar forte me ir fazendo crescer espiritualmente, assim como uma criança precisa comer constantemente, todo dia da sua vida, até chegar à estatura de homem perfeito, né? Tá? Humanamente falando, da mesma forma é espiritualmente. Então, por isso que
a palavra diz, o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. Sabe? A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que é? Eu creio. Não é isso. É algo prático, tá? Dinâmico, que acontece o tempo todo. E por isso que eu gosto dessa palavra permanecer. Ela nos dá esse sentido de continuamente. Tá? Estar continuamente. Não só estar, mas permanecer. Estar continuamente. Senão a gente perde esse sentido e não temos revelação do que é a nossa vida cristã. Pelo texto de João 15, vemos que para dar fruto, manifestar Cristo, é necessário algumas coisas. Primeiro, permanecer, né? Estar nele, permanecer. Ele fala, permanecer em mim, estar em mim continuamente, e eu em vós continuamente, tá? Porque ele está em nós na medida que nós nos colocou. Como o penhor da nossa salvação, penhor da salvação, não é o penhor do nosso crescimento espiritual. Ele está lá. Porque também se ele sair, ele nunca mais volta. Não adianta aceitar Jesus, você não vai conseguir aceitar Jesus de novo. Tá? Se você morreu, morreu. Por isso tem que tomar muito cuidado. Pelo menos não deixar de ser virgem. Ainda que seja louca, mas não perca esse negócio de ser virgem. Senão, você vê que Deus estava colocando ali na parábola o quê? Crente com crente. Mas o crente que tem a lamparina, os dois têm a lamparina, os dois são virgens, mas um é prudente, que enche de azeite, mantém cheia do Espírito. A outra perdeu, não tem o fluir. Ele tem como penhor da salvação, mas não tem o fluir do Espírito constantemente, que o faz crescer espiritualmente. De tal forma, a Bíblia nos ensina que o Espírito que atavia, tá? O que é adereçar? O que significa isso? Enfeitar, preparar a noiva para bodas. Se o Espírito não for em você ou em mim, como é que nós vamos ser noiva? Como é que nós vamos nos preparar para sermos a noiva de Cristo? Não estamos preparados. Nós somos salvos, mas como que pelo fogo. Isso tem a ver com aquele tribunal de Cristo. Paulo fala que vai ser julgadas as obras. Feno, palha e madeira, coisas naturais, e ouro, prata e pedras preciosas, que são os elementos que constituem o edifício chamado Nova Jerusalém. Tá? Então, e que Apocalipse 21 diz que é a noiva. Tá? O anjo fala para João e fala, vou te mostrar a noiva. Ele mostrou a Nova Jerusalém. Então, nós temos que pensar direitinho no que nós estamos fazendo. Como que é o nosso viver diário cristão. Tá? Você quer viver a vida humana, só esperando Jesus vem buscar, que eu vou ser salvo, e você, não só você salvo, como você é a noiva de Cristo. Irmãos, não vamos ser ingênuos. Não é isso que a palavra de Deus diz. Errais por não conhecer as Escrituras. Errais. Porque não é isso que ela diz. Ela diz que o Espírito Santo está preparando. Agora, se o Espírito Santo não está fluindo em você, então como que ele está preparando? Quanto você vive? Eu tenho ele lá dentro. Ter ele lá dentro é como o penhor da salvação. Mas ele precisa fluir como rios de água viva. Entendeu? Não é só ter ele lá dentro. Você tem também a lamparina. Tá? E quem tem a lamparina, você tem o Espírito do Senhor. Você não tem como ter seu Espírito sem o Espírito do Senhor. Tá? Se você morreu espiritualmente, o Espírito sai de você. Você se torna como qualquer outro que só tem o quê? Alma e corpo. Tá? Quem nasce de novo tem o Espírito. E o Espírito Santo vem habitar. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo não pode habitar na alma. Ele tem que habitar no Espírito. E o Senhor nos dá o novo nascimento, nos colocando esse Espírito. E o Espírito Santo habita dentro do meu Espírito. No dia que ele sai, meu espírito não tem como ter vida em si mesmo. Eu perco. Por isso que eu morri espiritualmente. E não dá para aceitar Jesus duas vezes. Só dá para aceitar Jesus uma vez. Isso é sério, irmão. Não dá para brincar de ser crente. Tá? Ou somos cristãos verdadeiros ou não somos. Tá? Não é só frequentar igrejas.
tem que ser igreja. Igreja é algo que é o corpo de Cristo. Nós temos que ser, não frequentar igreja. Eu sei que é um termo que a gente usa cotidianamente hoje, tá? Mas isso pode nos atrapalhar no nosso entendimento, tá? Igreja é o corpo de Cristo. Eu posso nem te conhecer e nós fazemos parte da mesma igreja, porque como corpo de Cristo nós somos igreja. Essa é, tá, o conceito que a Bíblia dá de igreja, o corpo de Cristo. Ah, mas eu nem te conheço. Mas vamos passar a eternidade juntos, porque nós somos o corpo de Cristo. Uns como noiva, outros fazem parte do corpo, mas não são a noiva. A Bíblia deixa bem claro. Tá? Vamos seguir. Que isso é tão profundo que a gente fica falando, a gente vai conversando, mas é bom porque a gente falando assim, a gente vai... Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, e vai nos direcionando. Agora, nada disso serve se nós não pormos em prática que é andar no Espírito. Andar no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Porque eu não tenho força. Sabe? Se você, pelo certo ou errado, pelo bem ou mal, não fazer alguma coisa errada, lembra? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é a árvore da morte, que produz morte. Então, cuidado, o crente não anda pelo certo ou errado, o crente não anda pelo bem ou mal, o crente anda pelo Espírito. Percebe? Ou seja, não é nem eu ando pelo que eu quero, eu só me coloco no Espírito e Ele me conduz. Quem sou eu para saber qual o caminho que eu devo andar? O único caminho que eu devo andar é me colocando no Espírito. E Ele vai me fazer tudo o que tem que fazer. Eu só tenho que andar nele. Ou seja, o que é andar nele? Me colocar. O que queres que eu te faça, Senhor? Eis-me aqui. Senhor, tem diante de mim tal situação. O que eu faço? Busca a direção do Espírito. Você nunca vai errar. E espera. Ah, mas eu tenho que resolver isso até amanhã. Então não faça. Na dúvida, não, diz a Bíblia. Ah, mas não recebi a resposta, mas eu tenho que decidir isso até amanhã. Então a resposta eu já tenho. É não. Mas precisa ousadia no Espírito para fazer isso. Amém? Vamos lá. Então, o que nós encontramos em João 15? Olha lá. Estar nele, permanecer nele. É a primeira coisa, né? Permanecer em mim e eu em vós. Quer dizer, se eu não continuo nele, ele não pode continuar em mim. Então, a minha reação de estar nele significa ele permanecer agindo em mim. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, tá vendo? Ou seja, você tem o Espírito, mas você não pode dar fruto se o Espírito não fluir. Se não tiver o fluir do Espírito Santo, tá? Se não estiver na videira. É a seiva que vai fazer esse viver permanecendo no Espírito Santo. Assim também vós, se não estiverdes permanecendo em mim, você não vai desfrutar disso, né? Então, esse texto de João é com esse entendimento que nós temos que ter. Ele está mostrando que ele é a verdadeira árvore da vida. A verdadeira, tá? Ali estava simbolicamente. Mas a verdadeiramente, o que a árvore da vida representa é Cristo, que veio nos dar vida e vida abundante. Tá? Está escrito lá, vida Zoe. É a vida dele. E com abundância. Então significa que você pode ter a vida de Deus por ter nascido, mas não tem a maturidade de vida. Assim como um bebê nasceu humanamente, mas ele não tem a maturidade da vida humana. Então, não basta somente termos nascido, se quisermos ser a noiva, tá? Não basta termos somente nascidos e termos a vida espiritual dentro de nós. Nós temos que permanecer nela e temos que ter ela abundantemente, porque ele não veio só para colocar essa vida, mas para que eu tenha essa vida em abundância. Amém? Permanecer nele, né? O fluir da seiva, o Espírito, a comunhão, que é um relacionamento
espiritual, não tem nada a ver de amizade, de estar junto, tá? Às vezes o cristão se junta para brincar, para fazer. Eu não digo nem que não possa isso, não tem nada de errado nisso. Mas o problema é fazer isso em detrimento de outras coisas espirituais. Aí a gente se reúne para fazer isso. Às vezes a gente pega um feriado para os irmãos ali bater uma bolinha, sei lá o quê. Tem pecado nisso? Não. O pecado é não estar vivendo espiritualmente. Isso não é viver espiritual. Ah, mas eu estou com os irmãos. Tudo bem, mas está humanamente. Não vai edificar nada. Agora, se você aprender a estar com o irmão no espírito, aí você vai ver a diferença. Aí você vai falar, ele tinha razão. Não é que eu tenho razão, é a Bíblia que tem razão. Eu não tenho razão nenhuma. A razão é do Senhor. Amém? Deixa eu falar alguma coisinha sobre religião. Nós não podemos ser religiosos. A religião, ela te ensina a fazer as coisas corretas. Ela te ensina a fazer o bem. Certo? Errado. Bem ou mal. Então, vamos dizer assim, é o lado bom. Tá? Conhecimento do bem e do mal. Então, ela não está no mal, ela está no bem. Certo ou errado? Ela não está fazendo errado, está no certo. Você percebe que não interessa, é só um engano. Você está na árvore do conhecimento do bem ou do mal, mas é aquela árvore da morte. Não interessa se é bem ou mal, se é certo ou errado, é mal. Por quê? Porque não existe bem sem Deus e não existe certo sem Deus. Esse é o certo humano. E o certo humano é maior do que o certo de Deus. Tá? Mas Deus não trata sobre isso. Tá? Você vê, o certo é viver Cristo. O certo é viver Cristo. O que Ele te falar, morra, então você morre. Mas não é certo isso, Deus nunca vai... se for para morrer por Ele, os discípulos não morreram? É certo isso? Você diria, não está certo isso. Os discípulos, os apóstolos, morrendo, não está certo. Nós não andamos pelo certo e errado. Não interessa se está certo ou está errado. Interessa é a árvore da vida. Eu estou seguindo a vida de Deus, o fluir de Deus, o guiar do Espírito dentro de mim. Se Ele falar, morra por Cristo, eu morro. E aí de mim se não morrer. Por quê? Eu vou pensar em mim? Não. Se eu pensar espiritualmente, o morrer por mim é lucro. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Morrer para mim é lucro. Então, como é que ele pode falar isso? Tá? Porque ele está sendo guiado pelo Espírito. Ele não está pelo certo e errado. Não, como Deus está falando, vai me morrer por ele. Não, isso aí está errado. Certo ou errado? Certo ou errado? Não. É de Deus ou não é? Testifica com o meu Espírito ou não? Testificou, mas não na minha mente, na minha alma não. Tem que testificar no meu Espírito. Tá? Não tem que concordar com o meu pensamento humano. Tem que concordar com o meu sentimento interior, com a vida interior aqui. Mas esse é o grande problema, se a gente não sabe se colocar no Espírito. Não, isso não dá para ensinar, não. A gente fala, mas tu ensina. Pede a Deus, busca a Deus. Senhor, me ensina a andar no Espírito. Me dá discernimento, Senhor, para que eu saiba. Eu preciso encontrar. Eu sei que aqui dentro de mim eu tenho um Espírito, mas, Senhor, eu não sei me colocar no Espírito. Eu sei que, às vezes, de repente, eu sei que eu estou no Espírito, mas foi uma coisa não consciente, Senhor. Eu preciso saber me colocar no Espírito. A alma tem que se colocar no Espírito. A inclinação. Então, eu preciso me inclinar. Eu preciso saber como, para onde me inclinar. Então, Senhor, me ensina, tá, a me colocar no Espírito. Aí vai depender de mim se eu vou permanecer ou não. Mas, Senhor, não é só porque eu tenho o Espírito habitando dentro de mim. Ele me garante a salvação, mas Ele não me garante o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, tá? Lembra, o Espírito é o penhor da nossa salvação. Agora, o caminhar espiritualmente, o andar no Espírito, é que vai fazer eu me encher. Lembra, o Espírito ataviando a noiva, eu vou me enchendo do Espírito. E aí eu sou preparado como a noiva.
É assim que nós vamos ser, ou não, a noiva de Cristo. Mas é difícil, irmão, sinceramente, é difícil até ver quem ensina assim. Desculpa, eu não estou querendo me considerar melhor do que ninguém, mas essa palavra vai fazer toda a diferença na sua vida. Não acredita em mim, ora a Deus, peça a Deus. Aquele pastor doido lá está falando isso, é verdade mesmo aquilo, Senhor? Fala para mim, mostra para mim. Não acredite em mim, não. Porque se não, você não te der a revelação, não adianta nada. Você pode até seguir o que eu estou falando, não vai conseguir seguir. Você pode tentar, mas não vai. Tá? É uma questão de comunhão, de intimidade. Por isso que a comunhão do Espírito Santo não é a amizade do Espírito Santo, não é ligar para ele, qualquer coisa, não. É ter comunhão. Sabe o que é comunhão? É um interagir, é uma coisa que se mistura. Tá? Isso é comunhão. Não há necessidade nem que a gente fale, a gente sente, percebe aquilo no nosso espírito. Isso é maravilhoso. Isso é a vida cristã. Mas a gente aceita Jesus Cristo, parece que agora vou viver a vida, não vou fazer nada de errado, fazer só as coisas certas. A árvore da morte. Tá? A árvore da morte, mas não tem discernimento e continua. Tá? Ah não, mas não estou fazendo nada de errado. Não é uma questão disso. O meu viver é Cristo, o teu viver é Cristo. Se nós não estamos vivendo Cristo, nós estamos errados. E errado é a árvore da morte. Tanto certo quanto errado. Mas o errado é a árvore da morte. Ou seja, nós vamos esperar perder a salvação? Porque perder, tá, a vestimenta da noiva, nós já estamos perdendo, se estamos vivendo assim. Mas parece que a gente aprende a ser crente, aceitando Jesus Cristo, então tudo bem, eu vou 2 vezes por semana, assisto o culto, participo do culto. Não é isso. Você pode participar, você vai de 1 milhão de cultos. Você tem que ter comunhão com o Espírito. Seja lá com os irmãos, que é maravilhoso, tá? Ou individualmente. Mas com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Tá? Por quê? Porque nós somos edificados, mas também somos edificados como o corpo de Cristo. Somos edificados individualmente, mas somos edificados como o corpo de Cristo. Então, há necessidade que vivamos com os irmãos, sim, no Espírito. Viver no Espírito. Então, quando nós vamos a uma reunião, tá? Num culto, cultuar a Deus, nós temos que estar louvando ali como um só Espírito, sabe? Buscando isso. Mas eu não quero falar nisso porque não adianta. Se você ainda não aprendeu, é uma coisa que você tem que aprender. Eu não posso te ensinar, eu posso te dizer. Tá? Quem pode te ensinar, quem nos ensina todas as coisas, quem é? É o Espírito Santo. Amém? Então, lembra, 2 coisas que é importante. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Enchei-vos no Espírito. Conclusão. É necessário o fluir. Percebe? Rios de água viva precisam fluir do nosso interior. Como? Sem eu estar nele, eu tenho que permanecer nele. Senão a seiva não flui. Não adianta seguir mandamento. Isso é religião. É alma. É a mente querendo servir a Deus, seguindo pelo certo ou errado. Os 2 vão para o inferno. Tá? Precisamos ser capazes de viver isso. Por que estou falando isso? O que é ser capaz? É aprender a andar no Espírito, aprender a se colocar no Espírito. Então, se você ainda não me entende isso, é porque te falta aprender a andar no Espírito. Eu não posso te ensinar. Nenhum homem pode ensinar isso. Somente o Espírito, que nos ensina toda a verdade. Não é isso? É só o Espírito que pode ensinar. Eu posso te falar alguma coisa, mas você não vai aprender de mim, você vai aprender do Espírito Santo, tá? Eu estou te acordando por uma coisa que precisa ser entendida e que você vai precisar do entendimento espiritual. E só quem pode dar é o Espírito. É lógico que uma palavra com unção te traz revelação, mas é o Espírito falando, não é o pastor Paulo. Tá? Se você está entendendo alguma coisa é porque o Espírito está fluindo, é ele que está te revelando,
não sou eu não, tá? Mas o meu espírito pode comungar com o teu espírito e trazer revelação. Amém? Isso é comunhão. Necessitamos exercitar o nosso espírito para contactá-lo. Ele está aqui justamente para isso. Tem a mesma natureza dele. Eu só posso... eu estou aqui diante de uma mesa, tá? Ou mesmo esse microfone aqui. Só posso pegar esse microfone porque ele é físico e a minha mão é física. Agora, como que eu vou pegar o microfone com o meu espírito? Eles estão em dimensões diferentes. Então, o nosso espírito pode ter comunhão com o espírito. Entendeu? Mas não com a nossa alma. A nossa alma não tem comunhão com Deus. O nosso espírito, tá? Eu gosto de falar aquele cântico de Maria, né? Minha alma engrandece. Com a alma eu posso engrandecer. Mas se alegrar, ter esse sentimento interior, não é. O que é alegria? É difícil explicar, não é? Tá? Agora, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ele está mostrando alma e espírito. A alma pode engrandecer. Ele fala, minha alma, depois meu espírito, ó, com minha alma eu posso, tá? Engrandecer o Senhor, falar, porque eu tenho boca, eu posso falar. Senhor, tu é grande, tu é maravilhoso. Mas meu espírito se alegra, é uma coisa de sentir algo que vem fluindo dentro de nós, que nos traz prazer, alegria, uma coisa inexplicável. Não tem palavras humanas que explicam isso. Querido, o nosso viver tem que ser Cristo. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Mas se você entender isso pela alma, você fala, não, mas eu vivo, pastor, porque eu creio em Deus. Viver é outra coisa. Viver é comungar, é fluir em você. Senão você está entendendo com a alma, tá? Você está entendendo com a alma. Lembra, a alma não toca Deus. Ela pode até engrandecer, mas sentir alegria. Alegria no Espírito. Amém? Queridos, ficam com Deus. Espero que esse estudo possa falar mais profundamente, porque ele é muito importante. Ele é um divisor de águas. É um divisor de águas. Vai fazer toda a diferença. Nem sempre todos ficam até o final. E eu estou falando justamente isso no final. Quem sabe é para você que ficou até o final ouvir isso. É um divisor de águas. No dia que você aprender a fazer isso, você nunca mais quer viver na alma. Você vai querer viver no Espírito. Aí você vai entender como é que as coisas acontecem. Porque, eventualmente, você até entra no Espírito e não percebe. Quase que foi uma coisa involuntária. Sabe? E você experimenta alguma coisa, mas você não tem um discernimento de saber porque você está no Espírito e você está vivendo aquilo. Aí depois você não entende, por que eu não sinto mais isso? Porque você não está no Espírito. Aquilo só vem, nós só interagimos com Deus na comunhão do Espírito. Então, o amor de Deus, que morreu por você, que deu seu Filho, né, para morrer por você, tá? A graça de nosso Jesus Cristo, que nos outorgou pela sua morte. Ele morreu por nós. Deus deu, mas quem morreu foi Jesus e o Espírito Santo. Tá? A comunhão do Espírito. Essa é a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós. Nós precisamos do amor, precisamos da graça, tá? E se você é salvo, você já experimentou o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas você está experimentando a comunhão do Espírito Santo, a bênção tem que ser completa. Ela só é completa quando você tem as três coisas. Até Jesus, então você nasceu de novo. Agora, para você crescer espiritualmente e se tornar noiva, precisa do Espírito. É Ele que nos prepara como Espírito, através do fluir dele em nós. Fica com Deus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo estudo. Amém.